sociedade moderna é moldada por forças invisíveis que muitas vezes nem percebemos. Essas forças não estão apenas nos produtos que consumimos ou nos anúncios que vemos. Elas estão também nas conversas que temos, nos gestos que repetimos e até nas emoções que aprendemos a sentir. Elas ditam o que compramos, como nos vestimos, como falamos e até como pensamos. Parece algo saído de um filme distópico, mas não é ficção. É a realidade em que vivemos hoje. E se você já sentiu que algo está errado, que há algo faltando nessa busca incessante por mais likes, mais produtos ou mais aprovação social, então precisa entender como isso está acontecendo. Talvez você já tenha se perguntado: por que parece que estamos todos seguindo o mesmo roteiro? As mesmas metas, os mesmos sonhos, os mesmos medos? Herbert Marcuse, um filósofo que viveu no século XX, já alertava sobre isso. Ele cunhou o termo homem unidimensional para descrever como a sociedade industrial avançada cria indivíduos que perdem a capacidade de pensar de forma crítica e autêntica. Em vez de questionar o sistema, nós nos conformamos. Em vez de buscar nossa verdadeira essência, nos tornamos cópias uns dos outros. Mas como isso acontece? Como uma sociedade aparentemente tão livre pode, ao mesmo tempo, aprisionar suas pessoas em moldes tão estreitos? Vamos começar pelo básico: o conceito de homem unidimensional. Marcuse argumentava que em uma sociedade altamente tecnológica e industrial, as pessoas são levadas a aceitar passivamente os valores e desejos impostos pelo sistema. Em outras palavras, nós não escolhemos o que queremos. O sistema escolhe por nós. Escolhas superficiais são oferecidas como se fossem liberdade real, mas tudo já está previamente delimitado. Até as revoluções são pré-aprovadas. O homem unidimensional é alguém que perdeu sua capacidade de questionar o mundo ao seu redor. Ele aceita passivamente os valores impostos pela sociedade, sem jamais parar para pensar se esses valores realmente fazem sentido para ele. É como se fosse um robô programado para seguir regras que nunca questiona. Você já reparou como as pessoas parecem cada vez mais iguais? Mesmos cortes de cabelo, mesmas plásticas, mesmos discursos, mesmas indignações. Tudo padronizado até as rebeldias. Pense no seu celular, por exemplo. Quantas vezes você já sentiu a necessidade de trocar de aparelho, mesmo que o seu ainda funcione perfeitamente? Ou quantas vezes você comprou uma roupa porque todo mundo estava usando e não porque você realmente gostava? Esses são exemplos simples de como a sociedade de consumo cria necessidades artificiais em nós. Não são desejos espontâneos, são desejos induzidos, fabricados cuidadosamente por um sistema que nos convence de que precisamos de mais para sermos alguém. E isso não acontece por acaso. É o resultado de um sistema que foi projetado para criar conformidade, para transformar indivíduos únicos em peças trocáveis de uma máquina maior. Essa máquina precisa de previsibilidade. Precisa de consumidores que ajam de maneira esperada. O diferente, o imprevisível, o autêntico, esses são perigosos para a engrenagem. E a mídia? A mídia é a grande maquinaria por trás disso. Tudo. Ela não só nos diz o que devemos querer, mas também como devemos ser. Desde a infância, somos bombardeados com imagens e mensagens que definem o que é bem-sucedido, bonito ou desejável. É uma lavagem cerebral lenta e constante, que se infiltra em nossos sonhos e medos. E sem perceber, começamos a internalizar esses padrões. Você já parou para pensar por que tantas pessoas seguem as mesmas tendências de moda, compram os mesmos produtos e até falam as mesmas frases? Isso não é coincidência. É o resultado de uma cultura que valoriza a uniformidade, em vez da individualidade. E essa uniformidade, disfarçada de liberdade de escolha, é o que Marcuse denuncia com tanta precisão. E aqui está o ponto crucial. Quando nos conformamos a esses padrões, perdemos um pouco da nossa autenticidade. Nos tornamos unidimensionais, como diria Marcuse. Em vez de explorar nossas verdadeiras paixões e valores, nos contentamos com o que nos é oferecido. Como se a vida fosse um cardápio fixo,
onde só podemos escolher entre o mesmo de sempre e uma versão ligeiramente diferente do mesmo de sempre. Mas por que isso é um problema? Porque, no fim das contas, essa busca incessante por aprovação e pertencimento pode nos deixar vazios. Quantas vezes você já se sentiu insatisfeito, mesmo depois de comprar algo que queria muito? Ou quantas vezes você já se comparou com alguém nas redes sociais e se sentiu inferior? Essa insatisfação constante é um sinal de que algo está errado. E muitas vezes o que está errado é que estamos vivendo de acordo com expectativas que não são nossas. Estamos seguindo um roteiro escrito por outras pessoas, em vez de escrever o nosso próprio. E o mais perigoso? Achamos que estamos fazendo escolhas livres, quando na verdade estamos apenas reagindo a comandos invisíveis. As redes sociais intensificam ainda mais o problema do homem unidimensional. Elas criam uma pressão constante para sermos aceitos, para recebermos validação através de curtidas e comentários. É como se nossa identidade estivesse à venda, medida em números, avaliada em tempo real. Quantas vezes você já postou algo e ficou ansioso esperando as reações dos outros? Ou já mudou uma foto porque achou que ela não estava boa o suficiente? Isso acontece porque as redes sociais transformaram a busca por aprovação em um jogo viciante. Cada like é como uma pequena dose de dopamina, que nos dá uma sensação momentânea de prazer. Mas assim como qualquer outra droga, precisamos de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito. E no final, ficamos presos em um ciclo de dependência emocional. Mas aqui está a verdade. Ninguém é tão feliz quanto parece nas redes sociais. Por trás de cada foto perfeitamente editada, há inseguranças, dúvidas, pressões e, muitas vezes, um enorme vazio. A vida real é cheia de altos e baixos, e isso é normal. O problema é que quando nos comparamos com essas versões idealizadas da vida alheia, acabamos nos sentindo inadequados, como se estivéssemos falhando por não viver uma vida exemplar. Essa comparação constante gera um tipo de ansiedade silenciosa, uma sensação de que estamos sempre aquém. E o mais cruel é que, mesmo sabendo que a maioria das pessoas mostra só o melhor de si, ainda caímos na armadilha de achar que somos os únicos vivendo uma vida imperfeita. Isso alimenta o conformismo, porque, em vez de questionarmos o sistema, buscamos nos encaixar ainda mais nele, como se o problema fosse com a gente, e não com a estrutura que nos envolve. E o que podemos fazer para mudar isso? O primeiro passo é desenvolver o pensamento crítico. Isso significa parar de aceitar passivamente as narrativas que nos são apresentadas como verdades absolutas. Em vez de apenas absorver, precisamos questionar: por que eu quero isso? Isso realmente me faz feliz? Ou estou apenas seguindo o fluxo? Esse tipo de pergunta, embora simples, pode abrir portas para uma nova forma de viver. Uma vida mais consciente, mais livre e mais nossa. O segundo passo é buscar a autenticidade. E atenção, ser autêntico não significa simplesmente ser diferente por rebeldia. Significa olhar para dentro e descobrir o que realmente importa para você. Quais são seus valores, suas paixões, suas metas? Quais são as coisas que você faria mesmo se ninguém estivesse olhando? Mesmo que não houvesse aplausos nem curtidas? Quando você vive de acordo com suas próprias regras, em vez das regras dos outros, a vida ganha um novo significado. Você deixa de correr atrás da aceitação alheia e começa a construir uma identidade sólida, enraizada em suas experiências, crenças e desejos genuínos. E isso é libertador. Mas atenção! Buscar a autenticidade não é um caminho confortável. Ser quem você é de verdade implica correr o risco de não agradar a todos. E tudo bem. A coragem de ser autêntico é o antídoto contra a superficialidade do conformismo. E, finalmente, precisamos consumir com consciência. Isso não significa virar um ermitão, abandonar a tecnologia ou viver fora do sistema. Significa usar essas ferramentas de forma crítica e intencional. Em vez de comprar por impulso, pergunte-se: eu realmente preciso disso? Isso tem a ver com quem eu sou ou estou tentando preencher um vazio com um objeto?
Em vez de buscar likes, pergunte-se: isso reflete quem eu realmente sou? Essa publicação me representa? Ou estou tentando projetar uma imagem que agrada, mas que não me pertence? A verdade é que a sociedade de consumo e a mídia não vão mudar. Elas sempre vão tentar nos vender algo, seja um produto, um estilo de vida ou uma ideia. Mas nós podemos mudar a forma como reagimos a isso. Podemos deixar de ser reativos e nos tornarmos ativos. Podemos escolher não ser unidimensionais. Podemos escolher ser autênticos. E quando fazemos essa escolha, algo incrível acontece. Descobrimos que a verdadeira felicidade não vem de coisas externas, mas de dentro de nós. Ela vem de viver uma vida que faz sentido para nós e não para os outros. Uma vida que tem propósito, mesmo que esse propósito não pareça instagramável. Mesmo que ele não gere likes, mas gere paz. Ser autêntico é um ato revolucionário em um mundo que lucra com a nossa insegurança. É um gesto de resistência, e ao contrário do que se pensa, não exige grandes gestos. Às vezes começa com algo simples, como dizer não a uma tendência que não combina com você, ou escolher um caminho que não parece o mais popular, mas que ressoa com o que você acredita. Então, da próxima vez que você se sentir pressionado a seguir uma tendência ou a comprar algo que não precisa, pare e pense: isso está alinhado com quem eu realmente sou? Essa escolha vem de mim ou foi colocada em mim? Por quê? No fim das contas, a única pessoa que pode definir sua identidade é você mesmo. Nenhuma marca, nenhum influenciador, nenhum algoritmo tem esse poder, a menos que você entregue a eles. E lembre-se, ser autêntico não é fácil. Requer coragem para nadar contra a corrente e enfrentar a desaprovação dos outros. Requer paciência para construir uma vida com base na verdade e não na aparência. Mas no final, é a única maneira de viver uma vida verdadeiramente plena e significativa. Porque no fundo, todos nós queremos a mesma coisa: ser felizes. Não felizes no sentido de estarmos sempre sorrindo, mas no sentido mais profundo, de nos sentirmos realizados, em paz com quem somos, orgulhosos do caminho que escolhemos trilhar. E a verdadeira felicidade não vem de coisas que podemos comprar, mas de vivermos de acordo com nossos próprios valores e desejos. Herbert Marcuse entendia que, para romper com a lógica da unidimensionalidade, era preciso recuperar a imaginação, o espírito crítico e a capacidade de sonhar com outras formas de vida. Ele via esperança nos impulsos criativos, nos gestos de negação ao que é dado como inevitável, nas brechas onde ainda podemos experimentar o novo. E essa visão continua atual, talvez mais do que nunca. Imagine o que aconteceria se coletivamente começássemos a valorizar mais o ser do que o parecer. Se a originalidade fosse mais importante do que a aprovação. Se o autoconhecimento fosse mais desejado do que o consumo. Isso não seria apenas uma mudança pessoal, mas uma revolução cultural silenciosa. E cada pequena escolha individual já é por si só um passo nessa direção. Então, da próxima vez que você se olhar no espelho, pergunte-se: quem é a pessoa que está ali? É a pessoa que você realmente é? Ou é a pessoa que o mundo quer que você seja? Essa pergunta, apesar de simples, pode abrir janelas dentro de você que estavam trancadas há muito tempo. A resposta pode não vir de imediato. E tudo bem. A autenticidade é um processo, não um ponto de chegada. É um caminho que se constrói todos os dias, com pequenos gestos de coragem, com cada não que dizemos ao que nos oprime, com cada sim que damos ao que nos aproxima de quem somos de verdade. A escolha é sua. E no final das contas é essa escolha que define quem nós somos. O homem unidimensional não nasce assim. Ele é moldado, condicionado, domesticado. Mas há sempre a possibilidade de ruptura, de reconexão com nossa essência mais profunda, de retomar o controle da narrativa. E não há nada mais poderoso do que isso, porque no fim das contas, resistir ao conformismo não é apenas um ato intelectual, é um ato existencial. É dizer com ações e não apenas com palavras: eu me recuso a viver uma vida programada por algoritmos. Eu escolho ser inteiro, mesmo que isso me torne diferente. Eu escolho ser real,
mesmo que isso não renda likes. E se cada um de nós fizer essa escolha, com sinceridade, com consciência, com coragem, talvez possamos construir uma sociedade menos mecânica e mais humana, menos condicionada e mais desperta, menos unidimensional e mais verdadeira.